Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando o capítulo 6 do livro de Levítico. Não esqueçam de deixar o seu like, de deixar um comentário e compartilhar com mais pessoas. É claro, todo mundo precisa conhecer essa palavra. Aleluia! Levítico 6 fala com relação a sacrifícios por pecados voluntários, lei do holocausto, lei da oferta de manjares e oferta na consagração dos sacerdotes, lei de oferta pelo pecado. São vários assuntos aqui, mas tudo com relação ao pagamento e as ofertas e o que precisava ser feito para poder ser redimido dos seus pecados naquele tempo da lei ainda de Moisés. Nós estamos aqui dizendo assim, esse capítulo que fala das ofertas por pecados contra o Senhor, por vários tipos de pecados, por mentir, por não guardar um segredo, por ter entregue por violência o seu próximo. O que mais ele vai falar aqui, ó? Algum depósito que foi dado na sua mão e que você não devolveu, um penhor, ou usar de extorsão, extorquir o seu próximo, e também se achar alguma coisa que foi perdida e você não quiser, não devolver, negar, dizer que não foi aquilo, que não foi você que achou, ou qualquer pecado que você tenha cometido nessa área, você vai ter que devolver aquilo que você extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou aquilo que foi perdido e que você achou. Tudo aquilo que você jurou falsamente, você vai ter que restituir por inteiro e ainda vai acrescentar a quinta parte, 5 vezes mais aquilo que lhe pertence àquele de quem você roubou. Então era uma coisa muito grave você reter alguma coisa de alguém, ou você achar alguma coisa e não devolver, ou você pegar alguma coisa emprestado e perder e não querer pagar por aquilo. Tudo isso era levado muito a sério. Os judeus levam muito a sério a questão da honestidade, a questão da devolução dos bens. Eles se ajudam uns aos outros, eles restituem aquilo que eles ficaram ou roubaram ou retiveram indevidamente. É muito sério isso, né? Então ele explica qual é o ritual para a expiação, que era trazer um carneiro sem defeito para ser queimado no fogo. Versículo 6. Isso nós já vimos em todos os outros tipos de pecado. Sempre trazer um carneiro para o sacerdote queimar no lugar daquilo que foi feito de errado, para que ele pudesse ofertar ao Senhor como expiação pelo pecado. Mostra também que o fogo no altar deve estar sempre aceso, nunca pode ser apagado. Versículo 12. As nossas vidas tem que ser esse altar, elas têm que passar pelo fogo, se nós quisermos que elas cheguem como cheiro suave na presença do Senhor. Nós somos o altar e nós temos que queimar continuamente, trazer lenha para o altar, que eu já expliquei. A lenha são as orações, a meditação, o tempo gasto com o Senhor, os louvores, tudo isso são lenhas que você tem que manter aceso, o altar, a chama do Espírito Santo na sua vida. É interessante nós entendermos por que era essa necessidade do fogo estar sempre aceso. A qualquer momento, qualquer pessoa que tivesse cometido um pecado contra o Senhor, podia trazer a sua oferta para o sacerdote para ser queimado. O sacerdote então vestia as vestes dele, levanta as cinzas do altar, então ele afastava assim aquelas cinzas que já haviam sido usadas, queimadas por causa de outro pecado, ele afastava aquelas cinzas, colocava de lado e recebia o sacrifício daquele que pecou. Então, sempre limpando as cinzas, porque aquele pecado já foi expiado, aquele pecado já foi apagado, e aí ele colocava essa oferta nova que era trazida para a expiação de outro pecado. Ora, nós entendemos hoje pelo Novo Testamento que nós somos os sacerdotes. Olha que coisa linda. Quem é você na presença de Deus? Você é sacerdote santo, você é povo eleito, você é geração eleita, povo separado, escolhido, você é o chegular de Deus, aleluia. Então nós somos hoje os sacerdotes que podemos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis, sacrifícios que agradem ao Senhor. Versículo 5 diz assim, vós também como pedras vivas,
Sois edificados em casa espiritual, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Você hoje pode oferecer esse sacrifício na presença do Senhor por meio de Cristo Jesus. Vós sois geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar, que a gente chama de segular, que nós vimos lá em Êxodo 19. Se você não viu, volta lá que você vai ver. Para que você anuncie os louvores daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhe sempre para o Senhor, para aquele que te chamou das trevas para ser luz nessa terra, sal da terra e luz do mundo. Aleluia! Então o fogo do altar aponta para o Espírito Santo, para o Espírito Santo de Deus, que nunca pode se apagar na sua vida. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, não apagueis o Espírito Santo, ou seja, não apague o Espírito, remete à ideia desse fogo que era do Velho Testamento. O fogo do altar foi primeiramente aceso por Deus. Foi Deus que acendeu primeiramente o fogo do altar. Conforme nós vamos ver em Levítico 9, que a gente vai chegar lá. No 9:24 nós vamos ver que o próprio Deus veio e acendeu o fogo do altar. Então, é Deus que acende a chama no seu coração. Aleluia! Mas você tem que passar pelo fogo para que as nossas vidas cheguem a Deus como cheiro suave ao Senhor, como acontecia com as ofertas. Aleluia! A palavra nos confirma isso no Salmo 39, versículo 3, que diz: meu coração ardia em meu peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Enquanto você medita nessa palavra, o fogo do Espírito Santo aumenta na sua vida. Cada vez você vai sendo mais cheio, mais calor, mais luz, mais você resplandece a glória do Senhor na sua vida. Jeremias 29 diz: eu não farei menção dele, é Deus que acende o fogo em nós. Em Hebreus 13:10 diz assim: nós temos um altar de que não tem direito de comer aqueles que servem ao tabernáculo, ou seja, aqueles que servem no tabernáculo do Senhor, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. Esses sacrifícios que eram queimados fora do arraial. E é por isso tem uma explicação. Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, ele padeceu fora da porta. Jesus padeceu fora da cidade, fora dos muros de Jerusalém. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando seu vitupério, sua vergonha, porque nós não temos aqui uma cidade permanente, mas nós buscamos uma cidade futura. Portanto, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando você confessa o nome de Jesus para todas as pessoas, quando você louva o nome do Senhor na presença de todas as pessoas, você está fazendo isso, você está cumprindo isso, você está oferecendo a Deus o seu sacrifício de louvor, que hoje não é mais bode, bezerro, cabrito, rolinha, nada, é o seu louvor, é você expressando a glória de Deus através da sua vida, através das suas atitudes, através da maneira como você testifica do sangue de Jesus, testifica da obra da cruz na sua vida. Aleluia! Então diz assim, o fogo do Espírito Santo em nossas vidas tem que estar sempre aceso na nossa alma, deixando o nosso coração, que é o altar, esteja sempre disposto a oferecer sacrifícios a qualquer momento. Então seu coração tem que estar sempre pronto, seu fogo tem que estar sempre aceso para que você possa oferecer esses sacrifícios a Deus para restauração de outras vidas, para que você seja um canal que conduz vidas na presença do Senhor. Isso está lá no Salmo 51:17. Esteja sempre disposto a oferecer sacrifício a qualquer momento. O sacrifício é o Senhor, porque nós sabemos que Ele é o sacrifício perfeito, está lá em Hebreus 13:10. O Espírito Santo é o fogo, que tem que ser mantido aceso. Você é responsável por trazer a lenha, e o Espírito Santo, que foi primeiramente derramado no seu coração, vai ter que ser mantido aceso, porque senão a chama se apaga. E o altar somos nós.
Nós somos o altar de Deus hoje. Não é lindo isso, gente? É muito lindo. O Espírito Santo tem que estar sempre aceso, porque assim nós estamos sempre dispostos a trazer sacrifícios para o altar do Senhor. Se você tem o Espírito Santo, você está sempre disposto a sacrificar de manhã, de tarde, à noite. Você está sempre disposto a se afastar do pecado, a se manter longe do pecado, a fazer a vontade de Deus e a renunciar a você mesmo. Renuncie-se a você mesmo. Faça como Paulo, que chegou a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é um exercício diário, até que você possa realmente se anular e deixar que só Jesus Cristo resplandeça na sua vida. Sempre olhando para Cristo. Ele é o sacrifício perfeito no nosso altar de adoração. E assim nós podemos ousadamente, porque precisa de ousadia, hein? Para entrar como sacerdotes e oferecer um coração ardente em chamas que nunca vai se apagar. Aleluia por essa palavra tão maravilhosa de Levíticos capítulo 6. Mantenhamos fogo aceso com a palavra, que é a lenha desse fogo santo. Só você se enchendo dela, se enchendo dessa palavra. Por que eu insisto tanto? Para que vocês continuem estudando a palavra, que vocês sigam os seus estudos da palavra, porque é só assim que você vai conseguir alimentar o Espírito Santo, alimentar, trazer lenha para o altar do Senhor, e o fogo vai ser mantido aceso em cada um de nós. Se você se encher dela, o sacrifício de Cristo será realmente exaltado por meio de você, por meio da sua vida. Aleluia! As cinzas recolhidas, aquela cinza que o sacerdote jogava de lado para receber novos pecados e novos sacrifícios pelos pecados cometidos, são aqueles pecados que já tinham sido recebidos, mas eles se tornaram cinza, não serviam mais, podiam ser jogados fora do altar. Toda vez que você confessa o seu pecado, o Senhor recebe esse sacrifício por meio do sangue de Jesus, e o seu pecado vira cinza. Ele pode ser tirado já do altar, porque ele já fez, ou já cumpriu o papel dele. Tudo está ligado. As instruções que estão dadas em Levíticos eram uma sombra, eu sempre falo, uma sombra das coisas futuras que haviam de vir e chegar até nós por meio de Cristo Jesus. Isso é a maior razão de toda essa palavra ter sido escrita. Por isso, você tem que glorificar o nome do Senhor. Você tem que exaltá-lo como o único, soberano, suficiente Salvador da sua vida. Você não precisa de santo, não precisa de santa, não precisa de outros deuses. Você precisa de Jesus, exaltado e glorificado por meio da sua vida. E você assim estará cumprindo o desejo do coração do Senhor para perdão dos pecados. Aleluia! Seu fogo tem ardido continuamente diante do altar do Senhor? Então é importante saber que foi Deus que mandou o fogo para acender o altar, mas manter o fogo aceso é responsabilidade sua, e era responsabilidade dos sacerdotes. Eles não podiam deixar a chama apagar, tinham que trazer lenha. Você hoje tem essa responsabilidade de sacerdote, de manter a chama acesa. Hoje é nossa responsabilidade não permitir que o fogo se apague nunca. O fogo do Espírito Santo vai ter que arder no seu coração todos os dias da sua vida, continuamente. Amém? Tem uma música do Fernandinho que chama Fogo no Altar. Fala muito com relação a isso. Você deveria colocar para ouvir essa música do Fernandinho, que é exatamente sobre esses capítulos aqui do livro de Levíticos. Amém? Eu espero que você tenha gostado de ouvir e que hoje faça sentido para você essas coisas que você lê, que você talvez não entenda muito bem o que elas representam, mas hoje você tem um entendimento muito melhor do que significava trazer lenha para o altar, manter fogo aceso, trazer sacrifícios de ofertas queimadas, trazer ofertas de animais, de rolinhas e de azeite, de farinha, qualquer uma. Então vamos fazer uma coisa? Vamos continuar entendendo essa palavra. Continua me seguindo, continua ouvindo essa palavra até nós chegarmos em Apocalipse. Aqui tem um mar de conhecimentos para nós que nós nunca vamos conhecer totalmente, por mais que você estude, que você se dedique. Você nunca vai conhecer essa palavra completamente, mas é importante que você persista e você prossiga conhecendo e sendo conhecido do Senhor, porque quanto mais você conhece o Senhor, mais Ele te conhece também. Mais um pouquinho que nós vamos entrar nesse mar, já vai ser suficiente para nós experimentarmos um pouquinho mais a cada dia do amor do Pai. Esse amor
encha a sua vida hoje. Encha o seu coração, que ele seja abundante, transbordante, não só para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas que você vai abençoar por meio do conhecimento dessa palavra poderosa. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Levítico capítulo 7, que vai continuar falando de lei de expiação de pecados. Antigamente não era tão simples como é hoje a expiação do pecado. Basta você confessar Jesus e levar o nome dele com seriedade, proclamando, divulgando esse evangelho, declarando que Jesus Cristo é o Senhor dessa terra. Hoje é simples assim, mas antes não, precisava de todo esse sacrifício, todo esse ritual, porque Deus tem rituais a serem seguidos. Amém? Amanhã a gente volta com sacrifício pela culpa, ofertas de paz e ação de graças. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Espírito Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito